Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Feliz domingo para você e para toda a sua família, aqueles com os quais eu tenho interagido, que eu tenho tomado ciência de estarem acamados, estarem isolados em razão de diagnóstico com Covid, que o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, coloque a sua mão para repreender essa enfermidade, fazer o mal bater em retirada. Que o Senhor, neste momento, acate as orações que estão subindo aos céus e, ao Deus Santo, permita que todas as orações clamando por saúde cheguem ao teu trono e recebam da parte dele, da parte do Senhor, o Deus Criador de todas as coisas e de todas as pessoas, o sim e o amém para a libertação e para a cura. Amém, amado e amada, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos visite, nos curando, nos libertando, nos salvando e nos dando livramento de todo o mal, para a honra e glória do nome dele. Como vocês sabem, aqui é Sônia Fiuza, dentro do nosso projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a mini biblioteca, com seus 66 livros de instrução, de oração também, né? E de orientação e de ensino. A Bíblia Sagrada é o livro do ensino, tanto que ela serviu de base para a criação de leis em muitos países. Os Estados Unidos, com certeza, quando pegamos o Código Civil, o Código Processual, que varia de um estado para outro, ainda assim, ainda variando de um estado para outro, espelha a Bíblia Sagrada. E isso é muito lindo, porque a Bíblia diz, não é? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, feliz é o ser humano cujo Deus é o Senhor, o que criou os céus e a terra. Aleluia. Amém? Estamos então aqui no nosso projeto, estimulando a leitura da Bíblia Sagrada, com a qual cutucamos a bênção que precisamos, né, que desejamos. A palavra de Deus diz: agrada-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, estimulando a leitura da Bíblia, nós estamos estimulando este agradar-se também do Senhor, né? Fazemos tantas coisas das quais nos agradamos, devemos também nos agradar em Deus. Não deixar Deus de lado, de qualquer jeito, só para acesso quando a coisa estiver pegando para o nosso lado. Amém? Não façamos isso. Façamos de Deus a nossa companhia, o nosso Pai, o nosso amigo, aquele que é o nosso ajudador, mas que também participa das nossas alegrias, das nossas conquistas e que nos dá o caminho para elas, inclusive. Amém? E cutucamos também a bênção de Deus e o milagre que apenas Deus pode realizar para nós, com a leitura da palavra de Deus que estimulamos com o nosso projeto. E aqui estamos, já lendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Começamos ontem nós tratamos a respeito da saudação do apóstolo Paulo, através da qual ele nos mostra várias coisas importantes, né? Ele mostra que não andava sozinho, ele mostra que ali ele não tomava o Timóteo apenas para andar com ele, para ter companhia, não. Ele formou um discípulo, ele formou um pastor. Andando com ele, ele foi ensinando, ele foi estabelecendo um líder, né? O apóstolo Paulo, na sua biografia, nos mostra que ele era um homem que não ficava à toa, né? Ele tinha alvos, tinha projetos, tinha sonhos, e ele tocava isso tudo, tanto que ele diz, né? Guardei a fé, eu completei a carreira, guardei a fé, né? Ele tinha um alvo e ele alcançou aquele alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então ele vivia com um alvo. E quem estava ao lado dele tinha que ter um alvo também, e o Timóteo foi essa pessoa, é essa pessoa que o apóstolo mostra aqui na carta aos Filipenses. Na saudação, ele mostra isso, não é?
E ele mostra também a questão da afeição, que foi até o título que demos à mensagem que gravamos, né? É que devemos nos afeiçoar às pessoas. O apóstolo se afeiçoava às pessoas, isso é visível. Quando ele estava preso, o carcereiro havia açoitado a ele e havia açoitado também o Silas. E aí eles começam a louvar dentro da prisão e as cadeias caem, há um terremoto e todos os presos são libertos das suas cadeias, mas ocorre algo tremendo e diferente, que foi o carcereiro em pânico, achando o óbvio que seria todos os presos aproveitarem a ocasião e picar a mula, o próprio Paulo, o próprio Silas, se deparar ali com dois homens de Deus que, distintamente de tudo isso, ainda cuidaram das suas próprias situações. Então, aquele homem se converte a Jesus, é batizado por quem? Por Paulo e Silas, né? Então, nós vemos que este Paulo que aqui está, ele sempre aponta para alvos, para objetivos, para metas, para aproveitamento e otimização de tempo, né? Isso é muito importante. E o afeiçoamento também, né? Porque ele se afeiçoou pelo carcereiro, ele teve afeição por Lídia, ele teve afeição, e o Evangelho ele precisa provocar isso em nós. Nós vamos ver isso nos outros personagens, o livro de Atos dos Apóstolos que vamos ler, não é? Porque nós estamos lendo a Bíblia de trás para frente, a partir das cartas do apóstolo João, né? E vamos chegar até a genealogia de Jesus no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, que antes era Levi. Então, nesse primeiro momento da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, conforme retratamos ontem, ele cita isso, a figura de Timóteo andando com ele, né? Ele não atribuía a glória apenas a ele compartilhava dos resultados positivos do seu ministério, atribuía também a outras pessoas, né? E ele agradecendo a Deus pelo que ele se lembrava daquelas pessoas, dos filipenses, né? Então, ele se afeiçoou aos filipenses. Então, ontem nós retratamos isso. Hoje vamos trazer uma outra porção. Então, vamos à leitura. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo a respeito de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus.
Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu combate. Aleluia! Glórias a Deus. Então, amados, amadas do Senhor Jesus, vamos para a nossa porção de hoje, não é? Na nossa jornada, lendo a palavra de Deus, a fim de cutucar a bênção de Deus, por Deus nos ver interessados nele, no que ele diz, no que ele ensina, através da Bíblia Sagrada. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, continuando a partir do versículo 3, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aqui nós podemos tirar como porção principal que o apóstolo Paulo não deixava de falar a respeito do dia de Cristo, que vem a ser o dia do arrebatamento. Amém? O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, não deixava de lembrar desse dia tão importante. Não deixava de ressaltar a necessidade de vivermos pensando nesse dia. No livro do Apocalipse, eu acho assim interessante, no último capítulo, eu gosto demais dessa palavra, e ela é propícia para os tempos atuais e para esse momento de agora da nossa leitura. O livro do Apocalipse diz assim:
a conclusão do livro, a partir do verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Algumas versões dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que é a mesmíssima coisa que está escrito aqui. Amém. Vem, Senhor Jesus. Não deixe de vir, Senhor Jesus. Venha logo, Jesus. Olha que lindo, né? Olha que lindo e que necessário que estejamos lembrando de que chegará um tempo em que vai haver esse clamor. Vem, Senhor Jesus. Aliás, amados e amadas, não vai haver esse tempo. Já estamos dentro dele. Amém? Já estamos dentro dele. E por isso a Sônia, que você está vendo aqui nesse vídeo, tem falado tanto, talvez até tenha se tornado chata, mas eu entendo pela leitura que acabei de fazer no último capítulo do livro do Apocalipse, que vem a ser o último dos 66 livros da Bíblia Sagrada, né? Eu entendo que essa é a mensagem mais primordial de todas. Eu posso falar que o Senhor Deus abençoa, que Ele nos recompensa, que Ele nos dá livramento, que Ele nos cura, que Ele nos salva, que Ele nos liberta. Mas eu não posso deixar de falar que a justiça de Deus está por se cumprir, que é com a vinda do Senhor Jesus nos ares. Nessa vinda, o Senhor Jesus não vai pisar com seus pés aqui no solo da terra. Amém? Ele vai pisar com seus pés no solo desta terra, na terceira vinda. Essa vinda de agora, né, que a gente fala do arrebatamento, vai ser nos ares. Nós vamos ao encontro do Salvador. Nós que vamos, né? E nós que vamos por quê? Porque Ele diz: vinde benditos de meu Pai, né? Ele nos convida, nos chama para ver. Eu gosto muito dessa perspectiva, sabe? Eu passei por muitas religiões e nós temos entre nós religiões em que as pessoas são obrigadas a crer, em que as pessoas têm rituais que têm que ser repetidos. Então, elas vão trabalhar em outros países, por exemplo, e elas têm, de certo modo, problemas, porque estão lá no executar das suas tarefas e elas têm que parar, né? Tem, por exemplo, o Ramadã, que é um dia em que fica tudo parado. O nosso Deus não nos obriga a adorá-lo, a louvá-lo, a orar a Ele, a ler a sua palavra, não nos obriga a nada. Porém, nós nos sentimos atraídos pelo Espírito de Deus, não é? Por isso que eu gosto do último capítulo de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada, onde ele diz: vem, Senhor Jesus. Só fala: vem, Senhor Jesus, quem quer que Jesus venha, né? Porque tem muita gente dizendo que não quer. E eu não até entendo, né? Porque como eu posso dizer que eu não quero que Jesus venha com o pau quebrando? Como é que eu posso dizer que eu não quero que Jesus venha com o anticristo aí mandando e desmandando, pessoas morrendo de fome, passando misérias, desemprego, e desemprego não porque acabou o emprego, desemprego pela vaidade, né? O rei Salomão fala: tudo é vaidade, vaidade de vaidade, né? As pessoas estão nesse momento. Então, não tem como, pelo menos para mim, né? Eu não tenho essa condição dentro de mim de não desejar que Jesus venha, de não clamar que Ele venha. Quando eu vejo tantas atrocidades, né? Nós vemos a pedofilia, vemos pai tendo relações sexuais com filho, com filha. E eu cheguei a conhecer uma pessoa, uma mocinha, que estava fugindo do pai. Fugindo do pai por quê? Porque ela denunciou o pai no Ministério Público. E ela denunciou o pai no Ministério Público por quê? Porque ela levou anos sendo molestada pelo pai.
Até que um dia ela viu que o irmão menor estaria em vias de ser molestado, se já não estava sendo molestado, e ela não sabia. E aí ela se incomodou e foi ao Ministério Público e denunciou aquele homem. E aquele homem, movido por Satanás, estava então andando atrás dela. Onde ele descobria que ela estava, ele ia atrás dela, ele a jurou de morte. Eu não posso entender que Jesus não tem que voltar numa condição dessas. Eu não posso, querido, querida. Você também não pode. Você não pode se acomodar com as facilidades dessa vida e não clamar a vinda de Jesus. Você não pode se acomodar desejando vacina para você ficar bem, para você poder andar à vontade pelas ruas, quando você sabe pela palavra tudo que vai acontecer e tudo que já está acontecendo. Eu gosto do apóstolo Paulo, sabe? Porque o apóstolo Paulo não se furtava ao seu trabalho de evangelista, de missionário, de pastor, de pregador, de profeta. Porque nós somos tudo isso. Nós somos tudo isso. Pesa sobre nós uma responsabilidade, que é a responsabilidade de levar as pessoas a Cristo. Tanto que o Senhor Jesus fala em Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado em toda a terra e então virá o fim. Não é? Então virá o fim. É uma informação que nós temos, que consta da Bíblia. Por isso eu estou dentro desse projeto, estimulando a leitura da Bíblia Sagrada. Porque enquanto a Bíblia estiver fechada, enquanto a Bíblia estiver menosprezada, nós não saberemos o que nós temos que saber. Não é? E nós realmente temos que saber. Não apenas os que nunca ouviram falar, mas até nós que estamos nas igrejas e estamos sendo privados de ouvir a verdade, porque os nossos ouvidos estão com comichões que impedem a pregação da verdade. Nós queremos ouvir que nós vamos prosperar. Nós queremos ouvir que nós antes tínhamos um carro, passamos a ter 10 carros, como se os carros fossem para o céu com a gente, não vão para o céu conosco. O Senhor Jesus Cristo falou isso. Quão difícil é que o rico entre no céu. Ele falou isso, eu não estou inventando. Jesus falou. Se lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o que foi que Jesus falou. O livro de Apocalipse, que significa revelação, é o livro através do qual alguém disse o que Jesus falou a outra pessoa, que foi o apóstolo João. O João, o apóstolo do amor, ele foi mantido vivo quando o Senhor Jesus estava falando com Pedro sobre a forma como Pedro iria morrer, perguntando se Pedro o amava, porque a partir da resposta que Pedro desse, né, o Senhor Jesus Cristo poderia subir, porque aqueles 10 discípulos estavam mais ou menos fraquinhos, né? O Pedro foi o que se despontou, foi o que despontou ali na trajetória com Jesus. Era ele aquele homem afoito, era ele aquele homem que tinha visões peculiares, mais profundas, né? Então imaginemos se Pedro ali, enfim, não desse a Jesus a resposta que ele deu. Tu sabes, Senhor, que eu te amo, né? Como é que seria a obra do Senhor? Óbvio que a obra de Deus não para por nada e por ninguém, né? Mas vamos aqui ensaiar que Pedro não dissesse eu te amo. Vamos aqui ensaiar que Pedro estivesse com tanto pânico diante de tudo que ele viveu, que ele dissesse, Senhor, procura outro. Mas ele não fez isso. Então o Senhor Jesus ali, naquele momento, foi dando a tarefa para ele. Apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Foi a tarefa que o Senhor deu para ele e o transformou ali em um pastor, um servo. E falou para ele sobre a forma como ele morreria. E ele, obviamente, né, não esperava ouvir aquela palavra, mas ele não caiu fora depois de ter ouvido. Ele continuou com o Senhor e a profecia do Senhor Jesus se cumpriu. Ele morreu crucificado.
E aí ele vê o João passar. E aquele ali, Senhor? E Jesus diz para ele, que te importa aquele ali, se eu quero que ele permaneça? Então o apóstolo João permaneceu. Ele não morreu conforme os outros morreram. Ele morreu de morte natural. E aí ele foi privado pelo Senhor para que ele recebesse essas revelações do Apocalipse. O Senhor Deus tem propósito para nós, como teve para o apóstolo Pedro, para o apóstolo João, para o apóstolo Paulo, para o Lucas, para o Mateus, para todos. Não tem ninguém aqui na Bíblia Sagrada que, enfim, estivesse sendo usado porque não tinha mais o que fazer na vida. Todos foram chamados, todos nós fomos chamados para levar, conforme está escrito em Mateus 24:14, e o evangelho do reino será pregado em toda a terra e então virá o fim. Então nós fomos levantados para pregar essa palavra, para levar essa palavra, como o apóstolo João ali na ilha de Pátimos recebeu as revelações. Então, se nós estamos vivendo um evangelho entre quatro paredes, em que nos alimentamos egoístamente, em que apenas os pastores, os pregadores têm obrigação, como obrigação de nos acarinhar para que não saiamos da igreja, nós não estamos bem não, querido e querida. Amém? Então, o nosso projeto ele visa lembrar que tem coisas escritas na Bíblia que nós precisamos saber delas. E sabendo delas, nós precisamos saber o que fazer com elas. Não é? Nós precisamos, porque quando Jesus pergunta ao Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A cada uma das respostas que Pedro dava para ele, o Senhor Jesus dava uma tarefa. Então, o Senhor tem tarefa também para nós. Falar o Evangelho é a nossa tarefa. Pregar o Evangelho, anunciar que Jesus está vindo. Anunciar mesmo, querido, querida. A pessoa não está a fim de ouvir. Ela vai ouvir, que o ouvido dela vai ser desagravado por Deus e ela vai ouvir e ela será julgada por causa disso. Ela vai se chegar, como todo e qualquer ser humano vai ter que se chegar. Ninguém vai conseguir escapar. Todos serão os que estiverem mortos no dia do tribunal de Cristo, vão ser ressuscitados. Eles ressuscitarão, Deus os ressuscitará e eles se chegarão diante do reto juiz que é Jesus. E ali eles vão ouvir tudo quanto eles até esqueceram. Eles esqueceram o que falaram, o que pensaram, o que fizeram, mas vai ser com base nisso tudo e também no que eles deixaram de fazer ou de falar. Amém? E aí eles serão julgados com base nisso. Eu gosto sempre de lembrar que não é uma coisa muito falada, mas existem os livros da vida. É com base nesses livros da vida, nos registros dos livros da vida. Cada um de nós tem vários livros, onde tudo está sendo registrado, não é? E aí chegaremos diante do Cordeiro, do juiz, que vai nos julgar. E ali ressuscitou quem estava morto, né? E leu-se a sentença, deu-se a sentença. E ninguém vai poder dizer que está sendo injusto, porque Deus é justo. Amém? Então, a vinda de Jesus é um prenúncio dessa justiça. É prenúncio dessa justiça por quê? Porque só vai subir quem tiver a marca do Cordeiro. Quem tiver a marca do anticristo não vai subir. Por isso precisamos ter todo o cuidado, por isso a Sônia está nesse projeto, para que a gente veja o que está escrito na Bíblia sobre as coisas e a gente possa meditar, a gente possa pensar e a gente possa então decidir de que lado a gente está, ou de que lado a gente quer estar, ou de que lado a gente vai efetivamente estar. Porque quando Jesus vier, ele vai arrebatar quem estiver ao lado dele. Quem não estiver ao lado do Senhor Jesus e com a marca
do Cordeiro, a marca de Cristo não vai subir. Então já é como é que se diz? O prenúncio da justiça de Deus, o dia de Cristo. Eu gosto muito efetivamente do apóstolo Paulo, e uma das razões para que eu goste dele é que ele, na sua pregação, não escondeu nada, não se furtou a falar o que ele tinha que falar. E olha que ele corria sérios riscos de morrer. A biografia do apóstolo Paulo, e nós chegaremos a ela, é algo assim que pode-se dizer que era a biografia de um homem fracassado, né? Porque apanhou muito, foi açoitado muito, sofreu N situações de naufrágio e tal. Se poderia dizer que esse homem é amaldiçoado. Aliás, até chegou a acontecer isso, né? Numa das ilhas onde ele esteve, que depois de escaparem todos do naufrágio, eles chegaram lá à ilha de Malta e, estando lá perto da fogueira para se aquecerem, uma cobra vai e pica o apóstolo Paulo. Então, o pessoal da ilha disse, gente, esse homem deve estar devendo muito, porque ele escapou do naufrágio, chega aqui, a serpente vai e morde ele vai morrer pelo veneno da serpente. E, no entanto, Deus era com ele. Então, precisamos parar, eu entendo assim, com a imaturidade de achar que o evangelho é só sombra e água fresca. A sombra e água fresca, querido, é termos Deus conosco. Essa é a sombra e água fresca. É o alívio que temos das situações a que nós estamos sujeitos neste mundo. Né? O Senhor Jesus falou que no mundo, ele não falou no céu, não.